Olá, viva você! Saúde, paz, alegria e sinergia para avançarmos em nosso projeto. Depois do alinhamento inicial, inspirado na filosofia socrática, vivenciaremos a partir de agora e através de uma viagem pela linha do tempo as descobertas do fascinante mundo do conhecimento e da comunicação. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resumia ao tamanho do seu saber. Era o que dizia Albert Einstein. Se assim é, façamos desta jornada uma oportunidade ímpar para ampliarmos o tamanho de nosso universo. E o tamanho do nosso universo, acredito eu, deve necessariamente abarcar o conhecimento sobre a nossa evolução como seres humanos, tanto no aspecto biológico quanto no aspecto cultural, desde nossa origem até a era científica que estamos vivendo. É necessário que procuremos entender nossa própria diversidade, fruto de nossa adaptação e evolução ao longo do tempo. Por que somos tão diferentes, tanto biológica quanto culturalmente? Por que somos tão semelhantes e ao mesmo tempo tão diferentes? Como foi nossa comunicação com os semelhantes desde os primórdios da humanidade? Para responder a estas perguntas, é necessário conhecer a nossa origem e entender o modo como evoluímos no processo comunicacional. Conhecer as diversas formas de linguagens que utilizamos no processo de comunicação e, sobremodo, entender como se deu a evolução da comunicação oral e porque ela, apesar de nos tornar tão superiores aos demais seres vivos e de nos tornar tão comunicativos, também nos tornou violentos no uso da linguagem falada, sem que sequer percebamos isso. Para entendermos tudo isso e, principalmente, para que aprimoremos nossa comunicação verbal e corporal, é importante, pois, que refaçamos a jornada épica do gênero Homo desde as suas origens. É para lá que vamos agora. Através desta viagem reveladora e fascinante ao mundo onde a raça humana iniciou a sua jornada. Do teatro Steve Jobs, que aparece na imagem do lado esquerdo, ao cenário africano, que serviu de berço aos nossos primeiros ancestrais, retratado na imagem do lado direito, passaram-se mais de 3 milhões de anos. É a datação baseada no fóssil de Lucy, o mais antigo fóssil de Australopithecus já encontrado, o que faz com que a espécie seja, até o momento,
considerada como o ancestral direto do Homo habilis, o primeiro na linhagem do gênero Homo. Dura, pois, um pouco mais de 3 milhões de anos o tempo da epopeia da raça humana pelo planeta Terra, a partir, como já dito, do ancestral Australopithecus. Epopeia que começa nas savanas da nossa mãe África, banhada por 4 grandes mares, ao norte pelo mar Mediterrâneo, ao leste pelo Oceano Índico e o Mar Vermelho, e ao oeste pelo Oceano Atlântico. A África era o ambiente natural para o desenvolvimento de uma imensa biodiversidade e, de igual modo, o ambiente ideal para que ali se desenvolvesse biologicamente as estruturas dos primeiros humanos no planeta Terra. É, pois, neste cenário da Mãe África que se desenrola a primeira fase evolutiva da sociedade humana, a pré-história, que vai de 3,2 milhões de anos atrás a 4.000 anos antes de Cristo, dividida em 2 fases, o Paleolítico e o Neolítico. A partir de 4.000 anos antes de Cristo, quando se dá a invenção da escrita, segue-se então os 4 períodos em que a história foi dividida: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E neste ponto surge uma pergunta que vem sendo insistentemente colocada pelos estudiosos da história. Pré-história significa ausência de história? Questiona-se atualmente se o termo pré-história seria o mais adequado para definir o longo período em que viveram as primeiras sociedades humanas. Entendem os historiadores atuais que nominar este período como pré-história é o mesmo que desconsiderar como históricos todos os fatos importantes deste período. Desconsiderar como histórico, por exemplo, o domínio e a utilização do fogo, a fabricação de instrumentos, o cozimento de alimentos, as primeiras pinturas rupestres, a invenção da escrita e, de modo especial para o nosso curso, a aquisição da fala que herdamos de nossos ancestrais. É desconsiderar a própria evolução dos humanos durante o período, começando pelo Australopithecus, passando pelo Homo habilis, Erectus, Neandertal, até o Homo sapiens, que, por si só, já constitui um fato histórico. Evolução não apenas no sentido biológico, mas também cultural, a partir da expansão do cérebro humano. A imagem que você vê ilustra como o cérebro dos humanos foram aumentando de volume ao longo do tempo, tornando-se fator determinante no processo evolutivo. Observe que o cérebro do Australopithecus tinha apenas 400 centímetros cúbicos, equivalente ao de um chimpanzé, e sem estrutura para o desenvolvimento de uma linguagem falada.
Essa evolução cerebral é o nosso foco principal neste processo investigativo de nossas origens, eis que relacionada diretamente com o desenvolvimento da linguagem falada, que vai se transformar na arte oratória. Não bastasse isso, é importante lembrar que, se compararmos o tempo de duração da pré-história, cerca de 3,2 milhões de anos, e o tempo de duração dos 4 períodos que se convencionou chamar de história, que soma até agora cerca de 6.000 anos, ou seja, os 4.000 anos antes de Cristo, mais os 2.000 anos depois de Cristo, vê-se claramente, sem maior esforço, que o tempo da pré-história corresponde a aproximadamente 98% do total vivido na Terra pela raça humana. É como se o tempo da história, a partir do Homo sapiens, ou seja, de 200.000 anos antes de Cristo até os dias de hoje, correspondesse aos últimos 5 minutos do total de 1 hora. Olha aí o Eureka. Como vimos no vídeo de apresentação, o Eureka é um dos recursos que utilizamos durante o curso para que você possa, investigando as informações que já tem armazenadas em sua memória, verificar o quanto você já sabe sobre o assunto. E a primeira investigação de hoje é sobre o que você já sabe sobre o Paleolítico. Descubra isso com as 3 perguntas que aparecem em sua tela. Lembra do Sócrates? O Eureka é a provocação para o conhece a ti mesmo. Para utilizar este recurso, sugiro a você que dê uma pausa no vídeo e, durante esta pausa, procure lembrar-se de tudo o que você já sabe sobre o que foi perguntado. Se você tiver um tempinho mais, sugiro que utilize um caderno ou uma agenda para fazer o resumo de suas lembranças. Estamos de volta. E aí, como foi o Eureka? Lembrou-se de coisas interessantes que você já sabia? Que tal acrescentar agora novas informações ao que você já sabia? Ampliar o universo pessoal, como sugere Einstein. Vamos falar do Paleolítico, que começa em 3,2 milhões de anos e vai até 12.000 anos antes de Cristo. O termo significa paleo, igual antigo, mais lítico, igual a pedra, ou seja, idade da pedra antiga. E isto você já sabia. Este período, que corresponde a 99% do tempo vivido pelos humanos no planeta Terra, é marcado pelas seguintes características: bipedismo, nomadismo, coletivismo, cooperativismo, competição, ações coletoras, caça e pesca. Para nosso estudo de comunicação, interessa-nos particularmente a bipedia. A primeira característica do humano no Paleolítico é o bipedismo. Conceitualmente, podemos dizer que bipedismo ou bipedia é a capacidade de andar sobre os 2 pés. Isto se dá
a partir do momento em que os hominíneos deixam de apoiar-se também no dorso das mãos no processo de locomoção. Ao se tornar desnecessários para a locomoção, os braços são liberados para outras atividades, como atirar pedras ou realizar tarefas mais complexas com as mãos. Braços e mãos tornam-se, durante o período evolutivo, extremamente importantes para a comunicação através da linguagem corporal. A postura e os gestos passam a ser de muita importância e utilidade no processo da linguagem corporal, tanto para eles naquela época, quanto para as espécies que viriam sucedê-los, inclusive para o Homo sapiens e para a oratória contemporânea. O homem moderno não apenas herdou o arsenal dos gestos criados no passado, mas também os aprimorou com técnicas jamais imaginadas pelos ancestrais. Você pode observar também uma outra característica da bipedia, que é o modo como o crânio do gênero Homo é fixado na coluna vertebral. Como mostra a imagem, o crânio é fixado verticalmente, ao contrário dos demais primatas, em que a junção do crânio com a coluna é feita por trás, de modo horizontal. A abertura do crânio, onde se dá esta junção, é denominada foramen magnum. Hominíneos é o termo usado hoje na antropologia para designar a linhagem dos humanos, ao invés de hominídeos, que tem como ancestrais diretos os australopitecos, sobre os quais falaremos agora. Antes, porém, que tal mais um Eureka, para que você investigue o que já sabe sobre essa espécie? Então, vamos lá. Dê uma pausa no vídeo e verifique que informações você já tem. Olá, estamos de volta. E aí, como foi o seu novo Eureka? Que tal agora acrescentarmos mais algumas informações a tudo aquilo que você já anotou? Os primeiros primatas viveram há cerca de 12 milhões de anos, mas o processo de hominização, ou seja, o processo de transformação que levou ao aparecimento dos humanos e estabelece o elo com o Homo sapiens, é estudado a partir do gênero Australopithecus, que significa macaco do sul e remonta a mais de 4 milhões de anos. Os primeiros fósseis do Australopithecus africanos foram descobertos pelo cientista Wyman Dorr em 1924 na África do Sul. Porém, coube a Donald Johan Helson a descoberta, na Etiópia, do fóssil mais famoso e mais completo de que se tem notícia, o fóssil de Lucy, que teria vivido há cerca de 3,2 milhões de anos. Seu fóssil corresponde a 40% do esqueleto, o que permitiu que o corpo fosse integralmente reconstituído, indicando que Lucy media pouco mais de 1 metro
era do sexo feminino e tinha cerca de 20 anos de idade. Os estudos indicam ainda que ela já não era quadrúpede, ou seja, já havia adquirido a capacidade de se locomover usando apenas as patas traseiras, o que faz dos australopitecos os primeiros bípedes da escala evolutiva. E tinha um cérebro que não ultrapassava 400 centímetros cúbicos. Vale dizer, o mesmo cérebro de um chimpanzé. Com um cérebro deste tamanho, era impossível o desenvolvimento de um sistema de comunicação através da fala. Logo, os australopitecos não falavam. Não é difícil imaginar as alterações físicas que marcaram, ao longo de milhões de anos, a evolução dos primeiros primatas até o Homo sapiens. Isto fica ainda mais fácil de compreender com as informações coligidas através das pesquisas e dos estudos antropológicos que nos mostram cientificamente como se deram estas transformações. Não tão simples, porém, é entender a evolução que distancia o homem moderno dos primatas quando se trata do cérebro, que permitiu aos humanos, ao longo de igual período, um desenvolvimento intelectual sem precedentes e incomparavelmente superior a todos os animais. Um cérebro que inicialmente assemelhava-se ao de um primata, mas que, ao longo de milhões de anos, desenvolveu-se de uma forma surpreendente. Podemos resumir, pois, as informações que nos interessam sobre os australopitecos, dizendo que ele tinha um cérebro de 400 centímetros cúbicos, viveu há 3,2 milhões de anos, alimentava-se da coleta de frutos e animais em putrefação e não falavam.